Tati Mandelli, bom dia. Bom dia, Timóteo, Vanessa, Rebeca e todos os nossos ouvintes aí da Ouro Negro FM. Muito bom dia, excelente terça-feira para todos vocês. Tati está diferente. O que você fez, Tati? Você está aparecendo no vídeo diferente aí. Eu resolvi cortar o cabelo. Eu falei aqui, né? Tá mais jovem, Tati. É, claro, estavam me achando parecido com um, agora vão me achar parecido com a outra. Tá aí, a Tati Mandelli de volta. Tati... Gostei, porque você lembra, Timóteo, que o ouvinte disse que ela estava parecida a Janja? Agora tá parecida. Você viu aí o trauma que ficou? Ela agora... foi, cortou o cabelo. E aí, Tati, como é que foi a viagem, as coisas, tudo certo? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Tive em Miami, tive em São Paulo também. Estamos indo. Graças a Deus sobrevivemos esse primeiro ano. Foi uma tragédia não tão grande quanto imaginávamos. Tá certo. Eva é um dos dois. Ô, Tati, você tem uma legião de fãs, vou te falar, viu? Eu falei pra ela é uma das poucas pessoas que eu já vi daqui da Brado que não tem hater nenhum. Todo mundo gosta dela. Olha aí, Tati. Ô, gente, obrigada. Obrigada. Faço aqui todo um esforço e tenho um carinho enorme por cada um de vocês. Cada vez que eu estou aqui, posso falar e às vezes dar voz a vocês. E para mim é uma honra muito grande. Tá certo, vamos lá, gente. Vamos começar a notícia aqui falando dessa indicação terrível que ontem chocou o Brasil, a imprensa brasileira. Abre aspas, vou dialogar pela aprovação no Senado, diz o Flávio Dino após indicação no STF. Vou fazer um comentário mais longo que eu vou chamar aí a atenção de vocês para os eventos da semana passada. Então, na semana passada, o Jacques Wagner foi o fiel da balança e votou contra o STF lá no Senado. Saiu de bacanão, né? Fez aquele negócio e tudo. E aí o Gilmar Mendes foi à forra. E aí tiveram que compor. E aí compuseram da seguinte forma. O Gilmar Mendes perdeu a indicação, que ele queria o Bessias, todo mundo sabe. O Lula indicou o Flávio Dino, que também no STF não é mais elegível, de uma certa forma, como um possível candidato de esquerda. Isso dá um espaço maior para o Jacques Wagner. Então, tudo tem método. Negociaram o Paulo Gonet, o homem do Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes, com esse episódio também da semana passada, ficou ainda mais queimado, provavelmente vai entregar para o Flávio Dino esse projeto do fim do mundo, aí esse inquérito das fake news e essas bobajadas todas que servem para censurar a direita. Então, escutem o que eu estou dizendo. O Flávio Dino já está tão queimado, já subiu lá o morro, já recebeu a dama do tráfico, já está tão lascado do ponto de vista popular que para ele tanto faz assumir o papel de xerife agora e livrar um pouco o Xandão. Então, eu não tenho que dizer para vocês isso. O Gonet e o Xandão vão agir em paralelo e o PT tomando cada vez mais força. Mas o mais importante disso tudo é que não tem como o STF funcionar enquanto eles forem indicações políticas. Eles se transformaram num foro político que nunca recebeu um voto do cidadão. E esse é o grande problema do Brasil. E eles têm qual poder? O poder de prender também os poderosos, por causa do tal do foro privilegiado. Então, isso que a gente acha que construiu uma espiral de que um poder segura o outro, nós construímos foi um imenso nó. Mas um imenso nó, nesse nó está atado o Executivo, o STF e uma grande parte do Senado. E o pior de tudo é que a gente vai assistir o Flávio Dino ser sabatinado e ser aprovado por esse mesmo Senado, que, graças a Deus, em 2026, tem 2/3 dos seus membros trocados. Então, nós, meros eleitores, vamos ter que esperar ainda 3 anos para mexer no Senado, para aí poder, talvez, mexer no STF. Enquanto isso, o Rodrigo Pacheco já fez a sua presepada da semana, sai de bacanão, junto com o Lula, vai para Dubai. Valdemar Costa Neto afirma que o PL é contra Dino no Supremo. Ponto final. Pois é, ontem a contagem falava em 30 votos contra, depois no meio da noite já estavam falando em 35, mas eu acho que a gente vai ter ele aprovado sim, infelizmente. Temos um Senado todo enredado, como eu disse, inosado, tanto com o Executivo quanto com o STF, então não temos um Senado, estamos longe de ter um Senado representativo do povo brasileiro, até porque eles são representados por região e não por população. Então, São Paulo tem 3 senadores, o Acre também. Então, isso é lógico, não pode funcionar, e você acaba criando sistemas de poder aí muito apartados do povo, que é o que a gente assiste.
Então, esperar o quê, né? Eu acho que o Valdemar e todos os de direita vão provavelmente votar contra, né? Até por conta da própria CPI do 8 de janeiro. Ficaria até ruim para eles, tanto falaram mal do Flávio Dino, elogiá-lo, né? Eu acho que eles não vão chegar a esse terror aí. Mas eu espero que ele não seja eleito. Eu acho que nós temos que fazer campanhas maciças aí a favor desses senadores que vão votar contra o Flávio Dino e pedindo outros votos. Eu acho que a opinião pública aí mostrou que é importante. Depois da movimentação desse PL semana passada, já saiu uma pesquisa dizendo que o brasileiro já não confia mais no Supremo. Então, saiu uma pesquisa também dizendo que o brasileiro também já não confia mais na economia e que também já não confia mais no governo Lula. Eu espero que nós, brasileiros, tenhamos alguma relevância nesse jogo aí dos poderosos que sentam para assinar coisas aí, como a gente está vendo na imagem, um amiguinho do outro, um abraçando o outro. Eu espero que o povo brasileiro não seja refém disso, porque senão o nosso destino, com certeza, é a falta de liberdade, é a censura e, no longo prazo, a miséria. Abre aspas. A indicação de Flávio Dino para o cargo de ministro do Supremo traz fôlego ao tribunal no enfrentamento das questões relevantes para a sociedade. Sobre a fala do Nunes Marques, eu vou dizer o que a gente aprende, que de onde menos se espera, dali mesmo é que não sai nada. Esperar o quê do Nunes Marques? Ele ficou apagado e quando abre a boca é para fazer isso. Foi uma péssima escolha do presidente, uma escolha que queria ser neutra e não era neutra. Aliás, ele não acordou para o que estava acontecendo ao redor dele. Infelizmente, ele não ouviu o professor Olavo, foi um erro. E todos esses erros cometidos aí por quem entra meio outsider nesse sistema que é podre, né? Todo cheio de cartas marcadas. Então, assim, eu aqui lamento, porque eu acho que, né, na atual conjuntura, se o presidente Bolsonaro tivesse realmente indicado o Sérgio Moro, teria sido bem melhor. Mas, enfim, é o que temos para hoje e o que temos que discutir não é as figuras que compõem o Supremo, é a forma como elas chegam lá. Não podemos mais admitir indicações políticas para os superiores tribunais de justiça, senão estamos encaminhando o Brasil para o caminho da Venezuela, que é um caminho onde o judiciário avaliza o absurdo do executivo. É isso que existe na Venezuela, é para isso que estamos encaminhando essa Suprema Corte no Brasil. Precisamos, sim, rever não só o mandato, mas a forma de escolha. Isso não pode ser uma indicação política. Nós agora vamos ter o quê? De novo, 9, com esses 2 que não são nem 2, 11 representantes do Partido dos Trabalhadores, a nosso socialismo fracassado, corrupto, que a gente já sabe como funciona, e é isso que vai ser. Então, prepare aí a sua propriedade, porque se essa galera comunista resolver te tomar, nós não vamos ter muita saída. Paulo Gonet é uma escolha acertada de Lula. Quem disse isso? Augusto Aras. Esse sistema aí que nós tentamos copiar dos Estados Unidos no sentido da Suprema Corte, evidentemente não funcionou para os países da América Latina. Então, a Suprema Corte é a responsável pelo empobrecimento da Venezuela e aqui no Brasil tem sido responsável por várias coisas que não dão certo aqui, ou responsável por mantermos na pobreza eternamente. O Paulo Gonet também era sócio do Gilmar Mendes, naquela faculdade que eles têm de Direito, né? Porque agora esses meninos também são donos das faculdades de Direito, eles que ensinam as coisas, né? Então, quer dizer, fica um negócio meio de compadre, né? De compadrio. Eu sou dono da faculdade, aí você é meu sócio, aí não sei o quê. Então, é mais ou menos esse o esquema que rola hoje em Brasília. E o responsável por isso são as indicações políticas aos tribunais superiores em todo o Brasil. A gente vê que isso não está funcionando. No caso da PGR, também é uma indicação política. Então, enquanto isso não for um concurso público, enquanto isso não for uma coisa realmente representativa e isenta, não podemos esperar nada do sistema judiciário brasileiro. Essa que é a verdade. Então, a gente tem o sistema judiciário que é extremamente leniente com o pequeno crime, né? Tanto que a gente vê, todo mundo... Teve um menino que assassinou alguém, foi solto na audiência de custódia semana passada, lá no show da menina. Então, esse é o nosso sistema de justiça. A pessoa assassina um e é solto no dia seguinte. Mas Deus me livre se você for uma velhinha com a Bíblia, aí você está lascado. Então, assim, isso já, por si só, já mostra a grande diferença que tem
do nosso sistema judiciário e uma coisa realmente que traga a tal da justiça para nós. E é isso que a gente está vendo. Então, o Gonê é mais uma peça desse imenso emaranhado aí que se tornou o poder judiciário junto com o poder executivo, seja em verba, seja em dinheiro. Agora também tem passagem aérea e muitas coisas. É isso mesmo. Os privilegiados brasileiros nunca foram eleitos por ninguém e hoje mandam em todo mundo. São 8h36, meu querido ouvinte. Aqui a matéria, estava aqui na pauta, vocês falaram que não estava, Rebeca. Em semana de votações, Pacheco e Lula viajam juntos para o Oriente Médio. Vocês também perceberam a movimentação do Rodrigo Pacheco no sentido do governo de Minas. Então, evidentemente, o Rodrigo Pacheco precisa de alguma simpatia do pessoal da direita, visto que em Minas a votação da direita e a aprovação do Zema é imensa. Então, ele pretende se contrapor ao Zema como grande candidato do Lula, um candidato de centro, moderado, para que o PT tome de vez o estado de Minas Gerais. Essa é a ideia, esse é o plano. Então, o Pacheco está sempre só jogando para a torcida, fazendo propaganda, dizendo que ele tem que se mostrar contra o STF, porque senão ele não pode nem ir na padaria. Mas você sabe tão bem quanto eu que ele já não pode ir na padaria há muito tempo, que ele não pode sequer sair na rua. Então, dizer que ele na padaria foi interpelado é um pouco de achar que ele tem qualquer tipo de popularidade. Eu acho que o Pacheco, a essa altura, não consegue mais nem sair na rua. Aliás, Tati, não te perguntei o que você achou das manifestações no Salvador e no Brasil. Eu achei maravilhoso. Todos chamamos, pouco tempo, sem 3 dias. Muita organização. Eu estava em São Paulo, lá com o pessoal que estava se movimentando, uma movimentação grande. As pessoas foram em massa na Paulista e isso dá uma desestruturada. E aí o Lula disse, vou indicar logo o Dino para acabar com essas manifestações. Mas não vai acabar, porque você, eu, todo mundo, é uma resistência silenciosa, mas imensa. E cada dia vai ficar maior, porque com o tamanho da manifestação na Paulista, com certeza outras manifestações vão se fazer presentes. Então, eu estou muito esperançosa com a força e a voz do povo brasileiro. Petição contra a indicação de Flávio Dino ao STF já tem mais de 100 mil assinaturas. Eu acho que não, eu acho que agora as pessoas vão um pouco mais para o embate, até porque a opinião pública está muito, diferente agora do que era lá no início do governo. Mas o governo Lula, ele tem vergonha, tirou a live do ar, Já tirou do ar, verdade, vergonha. Já acabou. Já acabou, Então, assim, a passação de vergonha é imensa, A de pano também, mas a de vergonha é terrível, Assim, um cara sem popularidade nenhuma, e quase todos os membros do governo também não têm popularidade. Então, eles têm o poder, sim, mas não têm o poder, Então, assim, a gente pode falar de milhões de erros do governo Bolsonaro, mas eu vou só lembrar para vocês que a direita andava no mundo todo dormindo. Eles armaram esse plano todo em anos de subjugação cultural. E aí nós tivemos um primeiro rompimento com esse projeto, aí, principalmente aqui na América do Sul, que foi o Macri, que também, num objetivo de cumprir a Constituição, de cumprir a legislação, de cumprir tudo, não entrou com o pé na porta, entrou com o pé de quem quer compor, não conseguiu, perdeu para o Fernandes e agora a Argentina volta com o Milei. Nos Estados Unidos, a gente observou exatamente a mesma coisa. O Donald Trump entrou falando muito, entrou dizendo um monte de coisa, teve a imprensa em cima dele, no final das contas inventaram uma pandemia, derrubaram ele, botaram uma pessoa com alto grau ali de, demência no lugar dele, que é uma coisa absurda para um país como os Estados Unidos, e tudo indica que o Trump deve voltar aí, todas as pesquisas, até as mais otimistas para o Partido Democrata, já vê a grande queda do Partido Democrata nesse momento nos Estados Unidos. Eu acho que vamos viver a mesmíssima coisa aqui. Eu espero que a gente não precise chegar a uma inflação de 150% e ver a nossa economia destruída para dar um pouco menos de trabalho para seja lá quem for que venha reconstruir esse país. Agora, o que está muito claro, e eu acho que está claro para todos os países que viraram à direita, a gente teve a virada agora na Holanda, imagina que os holandeses iam perder as suas terras, iam perder seu gado, por causa do cocô da vaca. Que eles acham que o cocô da vaca faz mal. Na verdade, queriam comprar as fazendas dos holandeses na Bacia das Almas por qualquer dinheirinho. Eles queriam tomar a propriedade agrícola dos holandeses. Os holandeses reagiram.
tomaram o poder. Ganharam a primeira eleição, agora ganharam a segunda. Na Espanha, eles estão fazendo tudo o que podem para se manter no poder. Já tem 25 dias os espanhóis nas ruas, igual a gente aqui, na frente dos quartéis, gritando que não quer o socialismo, que a eleição não é isso que o povo quer. Então, eles estão... Eu acho que isso é uma onda, e nessa onda, a direita vai pegar essa onda com um pouco mais de treino. Vai ficar 4 anos aprendendo a surfar, para quando chegar lá no campeonato, ver a onda e poder surfar ela. Infelizmente, o presidente Bolsonaro não tinha nem o apoio que achou que tinha das Forças Armadas. O único apoio com o qual o presidente Bolsonaro contou do início até o final do seu governo foi do povo brasileiro. E só. Foram muitos traidores, muitas pessoas que foram naquela onda de poder. Nós não estávamos preparados para assumir o governo. Nós fizemos excelentes pastas executivas, mas fomos um fracasso. Fomos derrotadas pelo Rodrigo Maia e pelo Alcolumbre, pelos 2 gordinhos, logo no início do governo. Ficou acuado, indicou quem eles quiseram, enfim. A parte boa disso é que todo mundo só tem um jeito de aprender. É aprender fazendo. Então, a direita fez, errou. Agora a esquerda está fazendo e está errando demais também. Então, vamos esperar, porque o futuro pertence a cada um de nós agora, na eleição municipal. É de esquerda, não vota. Ah, mas é gente boa, não importa. Exatamente. Não importa. Ah, mas é meu amigo. Mas é de... Não dá. Então, é isso que a gente precisa agora, separar bem o joio do trigo e apostar somente naquelas pessoas que a gente tem certeza que pensam como a gente, que querem ver o Brasil crescer, prosperar e ser um lugar com menos pobreza e com mais prosperidade. Moraes elogia a indicação de Flávio Dino e Gonet. Uma surpresa, né? Abre aspas. O presidente Lula indicou 2 grandes juristas e competentes homens públicos para o STF e para a PGR. Não, primeiro porque o que o Moraes fala, ele não assina, né? Porque tudo que ele falou, ele não cumpriu. Basta ver a posição dele na hora do indulto do Temer e a posição dele na hora do indulto do Bolsonaro. Então, a opinião do Moraes é uma coisa que ele não assina embaixo. Um dia é uma opinião, outro dia é outra opinião. Não dá para confiar no que ele pensa. E quando ele fala em Estado democrático de direito, eu me arrepio, porque, na verdade, ele está falando da ditadura do judiciário. Vamos corrigir os erros de linguagem que, propositadamente, estão sendo usados pela mídia para te confundir. Então, ele fala lá, Estado democrático de direito. Ele está, na verdade, dizendo juristocracia, ou seja, a gente resolve o que está no direito ou não, o que deve ser interpretado da Constituição ou não. E a gente também escolhe e dá um monte de parecer e elogia, dependendo de quem é a vítima, né? De quem, contra quem estamos lutando. E não vamos esquecer que o Moraes, esse mesmo Moraes, é o responsável pela morte de um inocente na cadeia, e ele tinha mais é que ficar quieto e nem abrir a boca, até porque o que ele fala hoje não tem mais para a opinião pública, para o meio jurídico, para ninguém, nenhuma relevância. O que tem relevância é o poder que ele ocupa e a importância que ele se dá. Todo mundo lembra da pose e pompa com que ele se colocou lá no Superior Tribunal Eleitoral, no TSE. Foi uma posse, assim, da empáfia em pessoa. Então, ele é uma pessoa que ele é assim. Não dá para confiar no que ele fala, infelizmente. Ele não é uma pessoa que tem esse compromisso com a verdade, com as ideias e, principalmente, com o povo brasileiro. Esse ele não tem compromisso nenhum. 8h54, vamos tocar o barco, meu querido ouvinte. Presidente da OAB Minas critica excesso de ministros do STF. Será uma esperança? O melhor do discurso do Sérgio Leonardo, para quem assistiu o discurso, foi a cara do Pacheco. Do Pacheco, não, do Barroso. O Barroso fez assim, ó, quem está me vendo na rádio. Tem aí o vídeo. Enquanto ele falava, o Barroso botou a mão na frente da cara, como quem está com vergonha, e o pior, a fala dele foi imensamente aplaudida por toda a plateia, diz que tinham quase 2.000 pessoas. Então, o Barroso sentiu uma crítica fortíssima, porque essa crítica pessoal é diferente da crítica que a gente faz aqui, que é uma crítica virtual, é você estar na frente de 2.000 pessoas e uma fala contra você ser vaiada. O que fez ele fazer um discurso meio de improviso, dizendo que ele não está preocupado com a popularidade da Suprema Corte, evidentemente já sabendo que a pesquisa tinha dado que o brasileiro não confia na Suprema Corte. Eles estão sentindo que a plateia é só controlada, de preferência no exterior, né? Porque, assim, no Brasil,
está complicado. A gente já teve os ministros, presidentes da Suprema Corte aí cancelados em eventos, né? Hoje em dia, a moda agora é cancelar artista, mas já foi cancelar também ministro do STF, de fazer palestra, porque daí as pessoas não vão. E eu acho que essa é a nossa posição melhor. Nós que queremos aí lutar com as nossas, sermos, o que eu digo, hoje é nosso único papel na direita nesse momento chama-se resistência. Nós temos que ser a resistência. A resistência inteligente, aquela mais educada, aquela que tem projeto, porque é tudo que a esquerda não tem. Projeto. Cadê o projeto de país? Vamos unificar o país. Com qual projeto vamos unificar o país? Cadê o projeto da esquerda? Não tem projeto à esquerda. Nós somos um navio à deriva de experiências massas. Vou fechar o comércio aos domingos. Não, agora vou voltar atrás. Vou fazer não sei o quê. A deriva. O governo Lula está à deriva. Ele tenta implantar uma agenda, mas não sabe bem como. Essa agenda não dá resultado, então ele não consegue mostrar nada. E a próxima coisa que nós vamos ver em 2024 são os números melhorarem, porque mudou a metodologia do IBGE. Então, eu considero menos analfabeto, porque antes eu exigia nota 6, agora exijo nota 4. Tem mais gente alfabetizada. Não, é o parâmetro que eu passei a nivelar por baixo. E nós vamos ver isso acontecer com os números no Brasil. E aí vai vir essa esquerda dizer, aumentamos o emprego, aumentamos o superávit e tudo. Na verdade, vai ser um monte de maquiagem aí, como a gente já está vendo. A Black Friday fracassa no Brasil e tem o segundo pior resultado da história. O Brasil está se encaminhando para um crescimento pífio da economia, e nesse crescimento pífio a gente vê o primeiro lugar que sente é justamente o comércio. Então o comércio deve fazer um Natal pior. Essa Black Friday levanta muita coisa sobre o comércio online, também não foi o esperado, quer dizer, as pessoas hoje fazem pesquisa, quero comprar, vou esperar o Black Friday, então vou esperar, e eles sabem o valor das coisas, porque rapidamente podem fazer uma comparação. Então, eu acho que não adianta chamar o cliente com descontos que não são realmente imensos, porque nós temos exatamente isso que você falou, uma população endividada, um péssimo crescimento da nossa economia e uma expectativa de que ainda vá piorar. A pesquisa sobre o pessoal do mercado financeiro, que foi publicada na semana passada, disse que só 9% dos investidores acham que a economia do Brasil vai melhorar. Então, todo o resto acha que ou vai ficar igual ou vai piorar. E eu lembro que, num universo em expansão, ficar parado significa retroceder. Então, o que nós estamos vendo no Brasil é que o comércio como um todo, e você vê o resultado das grandes varejistas, são todos negativos, queda na Bolsa e tudo, é reflexo aí desse governo que, de uma certa forma, está intervindo mal na economia e ainda vai piorar, porque a gente ainda tem aí pela frente desoneração de folha. Eles, pelo menos, deram um passo para trás nessa questão da regulamentação do comércio aos domingos, porque o comércio já está mal. Vai fechar ainda domingo e feriado para ficar pior, para desempregar mais gente. Então, é um absurdo. Então, é isso que a gente está vendo no Brasil. Não tem muita saída enquanto essa política econômica não mudar. E o que a gente está vendo na política econômica é: eu gasto tanto eu quero, eu tenho o Senado na minha mão, eles vão aprovar minhas contas de qualquer maneira. E estamos vendo o Brasil se encaminhar aí para o buraco. Porque com a inflação sob controle, o juro já podia diminuir. Não diminui por quê? Não diminui porque o governo continua indo ao mercado buscar dinheiro e com a arrecadação cada vez mais baixa, apesar do aumento de impostos. E é isso que nós estamos vendo agora. E vai continuar desse jeito, né, Tati? A baixa arrecadação e o aumento de impostos. Eles não vão parar isso. Não vão parar e vão continuar gastando, porque o Paulo Guedes conseguiu, apesar da pandemia, provar que o oposto é verdadeiro, ou seja, se eu diminuo o imposto, eu aumento a arrecadação. Mas essa galera da esquerda não gosta de dinheiro na sua mão, eles gostam de dinheiro na mão dos políticos. Então, enquanto a população não entender que político não é solução no Brasil, político é problema, e problema grave, que o argentino entendeu já, porque metade do discurso do Milei sobre o fracasso da economia argentina era dizendo que a Argentina paga caro por uma classe política que só atrapalha. E é verdade. E não é diferente para nós. Olha quantas pessoas, as estatais, gente, pelo amor de Deus, as estatais já deram prejuízo em poucos meses. Então, as estatais brasileiras são boas, dão lucro, claro, desde que bem administradas. Agora, na mão
de qualquer pessoa vira um fracasso. Você vai entregar o teu patrimônio na mão de quem vai gastar mais do que arrecada por mês? Não vai. Qualquer empresa quebra, qualquer país quebra. E é isso que está acontecendo com o Brasil. Sem contar a posição internacional, que é ainda pior. Vamos ver como é que vamos atrair esse investimento. Como vamos atrair esse investimento? Porque o Elon Musk já disse mesmo que a fábrica da Tesla, a essa altura, vai para a Argentina. Então... Há uma tendência de buscarmos aproximação, diz o João Roma, sobre Bruno Reis. Eu acho maravilhoso. Eu acho que é o único jeito que nós temos aqui na Bahia. A Bahia, nós estamos numa situação na Bahia que não dá para brincar de eleição e nem dá para brincar de vaidade. Se perdermos Salvador, essa administração que hoje funciona muito bem, que está dando resultado, uma administração maravilhosa. Eu sou fã da administração do Bruno. E eu acho que, se perdermos isso, vai ser muito, muito grave, né? Então, eu espero, sim, que o PL se junte aí nessa empreitada de segurar Salvador ainda como uma espécie de oásis no meio de uma Bahia completamente dominada pela esquerda. O Elon Musk e o Netanyahu visitam kibbutz em Israel. Eu acho muito bom, ele já tinha feito vários tweets, não chama mais tweets, vários textos no X, falando exatamente isso, né, que ele estava muito impressionado com o que tinha acontecido lá em Israel e que não ia permitir nenhum tipo de discurso pró-Hamas na rede, que ia botar um freio nisso, e parece que colocou mesmo. E aí ele vai até lá para ver ao vivo o que está acontecendo. Infelizmente, hoje no mundo, a gente tem poucos grandes empresários que têm esse discurso tão abertamente a favor da liberdade, e um deles é o Elon Musk. Eu ainda dou graças a Deus que ainda temos ele, porque ele ainda tem a Starlink, e talvez ele nos permita, em épocas de muita censura, uma certa liberdade. Ainda bem que ele comprou essa plataforma, porque acaba sendo uma plataforma importante para que a gente saiba a verdade do que acontece no mundo, para a gente não ficar achando que, de repente, naquela imagem da Paulista, a USP só contou 13 mil pessoas. Interessantíssimo. O mais importante nisso é que, desde que ele tomou o Twitter, né, que ele tomou o controle do Twitter, que ele prometeu transformar em uma plataforma aberta, ele abriu uma questão muito importante com esses checadores de fatos. Esses checadores de fatos são as pessoas que dizem o que é verdade e o que não é verdade. E aí são fact-checking. E ele fez isso, ele abriu uma plataforma dentro do Twitter que nós, usuários, podemos olhar uma notícia mentirosa e dizer, ó, Twitter, essa mentira, isso aí é mentira, porque olha essa matéria, olha aquela. E eles botam uma tagem enorme. E ele já colocou no Dino, já colocou no Lula, já colocou em um monte de deputados de esquerda, porque eles dizem mentiras, dados errados e coisas do gênero. Eles botam e trazem esse post ao contexto e fazem isso. E, inclusive, foram acusados, a semana passada, pela esquerda, de ser uma coisa horrível, essa liberdade, como é que as pessoas podem determinar e não as agências de checagem. Então, ele acabou com o monopólio aí do consenso da mídia, do consórcio. Abriu um contraponto grande agora. Tá aí, gente, 9h30. Tati Mandelli, eu queria te agradecer. A gente vai entrevistar o deputado Leandro de Jesus. Você volta quando, Tati? Vai viajar? O que você vai fazer? Eu volto na quinta-feira aqui presencial no Brado Jornal e a partir de dezembro na bancada Brado à noite. Vou fazer parte do quadro de comentaristas. E o Brado Jornal, você vai abandonar? Eu vou estar fora durante 2 meses. Eu não vou poder vir aqui presencialmente. Então, vou abandonar, não. Vou deixar vocês por um tempo, volto depois, porque eu tenho todo esse tempo aí para passar agora fora do Brasil, tanto no mês de dezembro como no mês de janeiro. Mas um beijão para vocês todos e quinta-feira estou aqui para me despedir desse ano de 2023 com vocês. Obrigado, Tati. Aplausos para ela. Até quinta-feira, Tati Mandelli.